Muito bem, estamos de volta para o quarto e último bloco do Conexão Popular, nesta edição com Isaac do Carmo, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Questão de coligação. Já foi noticiado conversações com o PMDB, uma possibilidade com o PV. Como é que está a situação de coligação do PT hoje, que detém 4%, com certeza é a cereja do bolo. Todo mundo deve querer o PT para compor chapa. Né? Você aceitaria, por exemplo, ser vice de alguma chapa ou não? Não, o PT, primeiramente, está consolidada a questão da candidatura própria. Definido? Está definido. Tá definido. E aí as conversações mais adiantadas estão com quem? Nós temos já uma conversação muito adiantada e já com o grupo trabalhando de forma efetiva, o PSDC. Nós estamos dialogando com todos os outros partidos da base aliada do governo Dilma. Né? Taubaté, nós estamos passando por uma situação que os outros partidos também estão passando, ou os outros pré-candidatos, que a expectativa de você ter um segundo turno, os principais partidos estão esperando um pouco como que vai se consolidar esse cenário nos próximos meses e também com a expectativa de várias pré-candidaturas. Né? Então você não vai ter uma eleição polarizada, você vai ter uma eleição diversificada. O nosso objetivo é que a gente tenha a condição de pelo menos ter 4 partidos, né? Como disse, nós já temos um tempo de TV que nós não temos dúvida que dá para fazer um bom debate, que dá para a gente mostrar o nosso modo PT de governar, os nossos projetos para o município, mas o nosso objetivo é que a gente tenha pelo menos 4 partidos. E tem muito partido falando que está com 10, com 12, com 13, que eu não tenho dúvida também que vai mudar esse cenário. Então, essa conjuntura que Taubaté vive, e nós estamos dialogando com todas as forças políticas, estamos dialogando, por exemplo, também com o PSD local, junto com o vereador Antônio Mário, que nós temos uma relação muito boa, estamos dialogando com o PRB, estamos dialogando com o próprio PMDB, e avalio, né, principalmente que nós devemos ter aí os principais partidos com candidatura, então acho que o PMDB tem candidatura própria, avalio que o PV vai ter candidatura própria. PMDB? Avalio que o PMDB vai ter candidatura própria. Né? Avalio que vai ter, e até porque está na gestão, né? Então nada melhor do que um candidato próprio para discutir as coisas boas que foram feitas na gestão, se vai ter, se tem, então tem que ter o candidato próprio. Eu só para deixar claro, quando eu falei dessa aproximação do ex-presidente Lula com o Kassab, é pelo antagonismo histórico, né? O PSD vem do DEM, que é do PFL, então é uma coisa que a gente vai vivendo e aprendendo dentro da política. E você está me dizendo que existe uma conversação também com o PSD aqui como Taubaté e como em várias cidades, né? E como eu disse aqui, eu acho que muito mais do que discutir partidos, com algumas exceções, como por exemplo o PSDB por um projeto político definido que o PSDB tem para o Brasil, que é totalmente diferente do que o PT pensa, os outros partidos têm disposição também de contribuir, como diz, com um programa de governo que possa efetivamente melhorar a vida das pessoas. Mas quer dizer que, o acordo que você quer com os futuros aliados não é acordo, você quer apoio, né? Você não admite ser candidato a vice, nem apoiar uma outra candidatura, então o PT quer um apoio. Não quer uma coligação, não quer uma negociação. O PT trabalha hoje efetivamente em um apoio de consolidar um programa de governo com vários partidos com candidatura própria do PT. Você tem 3% numa pesquisa, o Antônio Mário tem 20%, você quer o apoio dele. Quer dizer, você não pode ser vice dele se houver um acordo, que, na minha opinião, é muito difícil. E da minha avaliação, acho que a candidatura do PSDB do Antônio Mário também não pode ser natural. Taubaté vai viver esse momento. Eu acho que muito mais é você discutir agora a questão da possibilidade dos apoios no segundo turno, e por isso eu estou convencido de que nós temos que ter uma eleição e fazer nesse período do primeiro turno e também no segundo turno uma eleição propositiva, porque a população não quer saber de denúncia, a população quer saber assim, se a saúde tem problema, qual é o projeto para a solução da saúde do município, que é um grande problema na cidade, se a segurança pública está com problema, qual o projeto que a prefeitura pode trabalhar e não só responsabilizar o governo do estado, né? Então, é um debate de alto nível que a gente vai querer fazer no primeiro turno e aí discutir as alianças com esses partidos maiores para o segundo turno. Isaac, você é presidente do Sindicato Metalúrgico desde 2007, né? Desde 2007. O segundo mandato. O tempo que você dedica à política sindical é muito grande, né? De manhã à tarde, à noite, às vezes de madrugada. Como é que você vai conciliar uma campanha para prefeito de Taubaté com a atuação de presidente do sindicato? Você vai se licenciar da presidência ou não? Porque naqueles momentos de greve, de discussão salarial,
o tempo é todo tomado. A gente sabe disso, inclusive, sabe por gente do meio que você exerce uma presidência muito produtiva para a classe, entendeu? Mas é muito difícil conciliar uma campanha que também toma todo o tempo. Será zigzag 48 horas? Não existe. Primeiramente, eu sempre digo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, um exemplo. Mas o dia tem 24 horas O dia tem 24 horas, né? Eu queria até citar um exemplo. Eu entrei numa reunião ontem com uma empresa em São Bernardo, 9 horas da manhã, e terminamos hoje às 6h30 da manhã. Foi quase 24 horas de reunião e estamos aqui conversando com vocês. Tem uma situação que é natural, Luiz Carlos. O presidente do partido, legalmente, ele vai ter que se afastar do mandato por um período de 4 meses antes da eleição, né? E nós estamos também, até porque o presidente do sindicato não é sozinho, eu tenho 100 dirigentes sindicais, tem uma executiva muito forte, então... 100 dirigentes sindicais, né? Então a gente já tem um grupo de companheiros junto da direção muito efetivo, né? E que a gente tem aí a capacidade de liderar esse grupo. Então nós temos hoje, sem dúvida alguma, pessoas com condições e com capacidade de tocar e dar continuidade nesse período ao projeto político nosso de defesa dos trabalhadores. Tocar os dois, né? Não tem condição. Possível, né? Então nós já estamos cumprindo as duas agendas, nós estamos dormindo pouco e trabalhando muito. Esse é o objetivo, e até porque a gente acredita mesmo nessa transformação que a cidade merece em Taubaté, e acreditamos muito nessa candidatura do PT, e por isso eu estou muito feliz e muito lisonjeado de ter sido convocado pelo partido para esse projeto. Isaac, qual é o perfil hoje dos militantes do PT? Qual é a diferença daquele militante idealizador lá de 32 anos atrás que você citou para o militante do PT hoje? Qual é a característica, qual é o perfil do militante do PT hoje? O PT hoje ele tem, dentro da sua militância, vários perfis, né? Você tem ainda aquele militante histórico que veio ao longo desses 32 anos da construção do PT, um pouco chateado de vez em quando, mas que voltou, né? Nós trouxemos de volta várias lideranças importantes para o PT aqui municipal que estavam afastados do partido, porque se animaram com a construção da candidatura própria. Então, por exemplo, nós temos pode citar o quê? O próprio professor Donizete Goulart, o próprio professor Fábio Ritt, o próprio professor Edson Alves, né? Pessoas que estavam afastadas do partido, né? E voltaram por essa construção de um projeto político do PT novamente, depois de 16 anos de candidatura própria. Temos uma juventude que vem com uma outra análise, que pega essa onda de crescimento do PT com o governo Lula, com o governo Dilma. Enfim, nós temos que ter essa habilidade de construir um programa de governo, e o forte, como eu disse aqui, é a nossa militância, porque a nossa militância, não tenho dúvida, que vai para a rua, como foi para a rua nas eleições presidenciais recentemente, como foi para a rua em outros momentos importantes da história do nosso país, do nosso município. E a grande diferença que o PT tem ao longo dos seus 32 anos com todos os outros partidos, que o PT ao longo dos seus 32 anos mudou a história do Brasil. Por muito tempo o PT foi considerado o verdadeiro partido político com a sua militância. Era o único partido que podia se dizer tem uma militância. Durante um período isso se esvaziou um pouco. Isso foi resgatado? Foi resgatado. Para você ter ideia, o PT é o único partido que você tem um processo de eleição direta em todos os seus diretórios municipais, no diretório estadual e no diretório nacional. É o único partido que debate a cada 3 anos um congresso com toda a sua militância, que começa a debater o congresso nos diretórios municipais, aí vai para o diretório estadual e o diretório nacional. Então nenhum outro partido tem essa estrutura de debate interno e de respeito à militância, e de respeito às opiniões. Então, no PT, nós temos divergência, e é natural. E muitas vezes as pessoas acham que a divergência é uma divisão interna do partido, que não é verdade. A divergência, na direção do sindicato, nós temos 100 dirigentes. Então, o presidente do sindicato não é o dono da verdade. Né? E dentro do PT também, isso é importante. E essa divergência é que constrói o partido e que diferencia o partido de todos os demais, que muitas vezes você tem 1 ou 2 caciques que determinam como vai ser a construção de qualquer candidatura. E no PT não é assim. Aliás, o PT é o único partido em Taubaté cujo candidato a prefeito não é o presidente da legenda. Os demais são, né? Sou o presidente, sou o dono, eu sou o candidato e fica por isso mesmo. Mas o Partido dos Trabalhadores, se você me permite, tem um vice-prefeito de Taubaté que não conseguiu a candidatura para prefeito. Então. Mas foi fruto de um debate interno. De certa forma, aí vai uma questão, uma curiosidade minha. E isso foi levantado pelo Luiz Carlos Batista quando teve aqui o presidente do PT, o Nilton. O Nilson. O Nilson.
Não foi temerário que isso parecesse um desprestígio até? A vice-prefeita não sair candidata, Isaac? Como é que foi discutido isso internamente? Por isso que o PT é diferente dos outros. E eu avalio assim, primeiro o Nilson, como presidente do partido, teve a habilidade, ao longo desses 2 anos que ele está na presidência, de construir não só a questão da candidatura própria, mas também construir uma chapa forte para vereadores, né? Que uma grande missão que o PT tem é, novamente, nós temos vereadores Fale disso, que era a última pergunta, mas o nosso tempo está se exaurindo. Então, eu tenho mais uma. Chapa do PT. O PT vem com deixo. O PT vem com uma chapa forte de vereadores e o nosso objetivo é, no mínimo, nós conseguimos aí... Nomes fortes, hein? Nomes fortes, no mínimo ter 3 candidaturas. Inclusive, a nossa discussão com a companheira Vera, nossa vice-prefeita, é de que esse projeto nosso não significa só executivo. Então, a Vera é pré-candidata a vereadora, não tenho dúvida que tem o potencial de ser a grande puxadora de votos do PT. Teve 10 mil votos para deputada, se eu não me engano? Teve 10 mil votos para deputado estadual. E como Não, disse, 16 mil votos. na cidade, 12 aqui, 12 aqui. Na cidade, 10, 12 mil. 10, 11 mil aqui em Taubaté. E aí, Miguel, com muita tranquilidade, essa é a diferença do PT. O PT não é um partido de projeto pessoal, é um partido de projeto político e projeto coletivo. Então, não significa porque a Vera era vice-prefeita que ela já estaria determinada que seria a candidatura. Nós discutimos toda uma conjuntura. Se ela assumisse o governo ano passado da possível cassação do prefeito Roberto Peixoto, ela seria candidata natural. reeleição? Candidata natural, inclusive com debates internos e reuniões da direção do PT, da executiva, do diretório e com todo o apoio, inclusive, ela teria do PT estadual e do PT nacional. Luiz Carlos, a sua Acho que a última Vera pergunta. acho que não fez por merecer para ser candidata a prefeita pelo PT. Eu acho que ela ficou meio perdida nessa questão de briga com o prefeito, que eu sou vice, eu quero representar, eu quero um cargo, eu quero participar. E eu acho que ela se perdeu e não construiu no PT uma candidatura a prefeito. Opinião desse modesto participante aqui do debate. Isaac, rapidamente, você apresentou aqui o levantamento do DIEESE sobre questão de emprego, né? Primeiro, a evolução do emprego aqui não mostra muito positivo no lado da metalurgia, né? O principal aqui é serviços, depois construção civil. Segundo, do que eu estou lendo aqui rapidamente. Sem dúvida, sem dúvida. Segundo, em 2008, quando você assumiu o ano depois, teve um saldo positivo de 2.395 empregos. No ano seguinte, já no seu segundo mandato, teve menos 20 empregos. Em 2010, 1.257 empregos, a evolução do emprego. Saldo positivo. E, em 2011, apenas 386. Notícia divulgada pelo sindicato e pela Prefeitura de Taubaté sempre puxa a sardinha cada um para o seu lado, né? De quem é o maior mérito, ou demérito, no caso negativo aqui, do sindicato ou da Prefeitura? Não, são períodos que a gente precisa diferenciar. Em 2009, nós tivemos uma situação que foi a crise econômica, né? O nosso sindicato em 2009 foi um sindicato praticamente que menos perdeu emprego na região. Nós fechamos o ano com um saldo de menos 20, enquanto nós tivemos, por exemplo, na região de São José, com um saldo de menos 3 mil trabalhadores, quando a Embraer demitiu 4 mil trabalhadores. E nós fizemos naquele período, enquanto a GM demitia 800 trabalhadores, no mesmo mês nós fizemos um acordo da Volks, que ela efetivou 650 trabalhadores, e foi um acordo que virou até referência nacional, né, em janeiro, fevereiro de 2009. Então foi um período da crise econômica. Nos demais anos todos foram saldos positivos. No ano passado nós tivemos um saldo abaixo do que foi o ano de 2010, mas aí já foi a questão da demissão da LG. Nós tivemos no ano passado na LG 400 demissões. E já estamos iniciando esse ano, em janeiro, o que não é uma situação muito comum. Geralmente janeiro, fevereiro são meses que a contratação é parada e aí é retomada após o carnaval. Na Ford, por exemplo, com contratação de 430 trabalhadores, e cada vaga da Ford tem o potencial de gerar pelo menos mais 4 vagas na cadeia produtiva do nosso setor. Então eu não tenho dúvida que nós vamos, no final de 2012, apresentar um quadro muito superior a essas 360 vagas abertas no ano passado, que também é importante porque nós tivemos regiões no país que fechou em saldo negativo, com debates, por exemplo, que nós tivemos importantes de crescimento da importação. Taubaté é um setor muito suscetível à indústria automotiva. Nós precisamos debater também isso, porque qualquer crise na indústria automotiva, você tem um sério risco aqui de demissão em massa na cidade. Sim. Então não podemos ficar dependentes só de um setor. Então também vai ser compromisso nossa campanha discutir outros setores estratégicos que o país vem desenvolvendo e gerando emprego. Acabou. Você tem 30 segundos para se despedir do nosso telespectadores. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Miguel, ao Luiz Carlos,
por ter a felicidade de abrir aí esse período de candidaturas próprias. Agradecer aí a todos que tiveram a paciência de nos assistir no seu programa e dizer que nós estamos muito felizes com esse projeto do PT, estamos com muita certeza de que nós vamos mudar a história do Taubaté, que nós vamos ter a primeira gestão petista no governo municipal e que nós vamos transformar a cidade, como eu disse, com planejamento, com seriedade, não pensando só em 4 anos, mas construindo um planejamento para 10, para 20 anos, de forma muito sustentável e atacando os principais pontos que hoje são problemas: saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, e com a parceria efetiva do nosso governo federal e da presidenta Dilma e também com o apoio do nosso presidente Lula. Obrigado, Isaac do Carmo, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Por favor, Luiz Carlos, 5 segundos para suas considerações. Obrigado pelos 5 segundos. Não, só para informar vocês, né, o telespectador, que a mesa da Câmara apresentou um projeto na última quinta-feira, dia 23, reduzindo de 19 vereadores para 15 vereadores para a próxima legislatura, né? Houve a fixação em setembro de 19 vereadores. De 14 para 19? Agora de 19 para 15, alegando, segundo a justificativa da mesa, recursos públicos, é questão de alocação de mais vereadores, que iria demandar aí muitos recursos públicos. Muito bom. Você vai acompanhar, evidentemente, durante a votação, ao vivo pela TV Câmara Taubaté. Estamos encerrando a nossa primeira edição dessa série com os pré-candidatos à eleição municipal de 2012 e você vai acompanhar todos os detalhes das eleições de 2012 aqui na TV Câmara Taubaté, canais 98 analógico, 17 net e também através do nosso site tv.câmarataubaté.sp.gov.br. Obrigado, Isaac do Carmo, obrigado, Luiz Carlos Batista, e obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau.